Olá, pessoal, então, para a aula dessa semana, equações incompletas do primeiro caso, da forma ax2 mais c igual a zero, onde eu tenho o coeficiente a, o coeficiente c e meu coeficiente b igual a zero, certo? Dada a seguinte equação, x ao quadrado menos 25 igual a zero, ela está escrita na forma geral. O que é escrita na forma geral? Toda equação, para estar escrita na forma geral, ela tem que estar igualada a zero e reduzida os termos semelhantes. Não pode ter denominador, não pode ter parêntese, certo? Então, assim, na última aula eu expliquei. Escrita na forma geral é na forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Um único coeficiente a, um único coeficiente b e um único coeficiente c. Se tiver, no caso, como eu estou equação incompleta, eu não tenho o coeficiente b. Então, eu tenho uma equação x ao quadrado menos 25 igual a zero. O a é 1, o b não tem nenhum termo com x, é zero, e o c é menos 25, certo? Então, vamos recapitular isso. O a é 1, o b é zero e o c é menos 25. Então, o a é sempre o coeficiente de x ao quadrado. O b é sempre o coeficiente de x. Não tem x aqui, então o b é zero. E o c é o que não tem x. Quem não tem x é o menos 25. Como é que eu resolvo essa equação incompleta? X para um lado, número para o outro. Quem troca de membro, troca de sinal. Então, eu escrevo x ao quadrado igual, o menos 25 troca de membro, troca de sinal. Operação inversa da potência é a raiz. Assim como a operação inversa da adição é a subtração, da multiplicação é a divisão e da potência é a raiz. Se é x ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada, certo? Então, raiz quadrada de x ao quadrado, nós aprendemos que quando o índice é 2 e o expoente é 2, nós cancelamos tudo. Aí fica só a base do radicando, que é x, certo? Vou posicionar melhor aqui. Igual a x mais ou menos raiz quadrada de 25. Por que mais ou menos? Porque eu quero aquele número que foi elevado ao quadrado. Tanto o número positivo quanto o número negativo elevado ao quadrado é sempre um número positivo, certo? Então, tanto mais 5 quanto menos 5 elevado ao quadrado dá menos 25. Então, a solução da minha equação é mais ou menos 5. Ou conjunto verdade é mais 5 e menos 5. As duas formas estão corretas, certo? Outro exemplo. 2x ao quadrado menos 18 igual a zero. Uma equação está igualada a zero, já estão reduzidos os termos semelhantes. Eu vou determinar os coeficientes numéricos. Quem é o a? Qual é o número que está na frente de x ao quadrado? 2. O b é aquele que tem x. Tem x aqui? Não. Se não tem, o b é zero. E o c é aquele termo que não tem x, o menos 18. Muito bem. X para um lado, número para o outro, quem troca de membro troca de sinal, então 2x ao quadrado, o menos 18 passa para lá, mais 18. O 2 que está multiplicando passa dividindo, operação inversa da multiplicação, a divisão. 18 dividido por 2, 9. X ao quadrado igual a 9. Operação inversa da potência, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, cancelo, fica só x, propriedade das potências, expoente igual ao índice, fica só a base do radicando, igual, mais ou menos, eu sempre vou ter aqui mais ou menos, raiz quadrada de 9, 3. Porque tanto mais 3 quanto menos 3 elevado ao quadrado dá 9. Então, a solução, mais ou menos 3, vocês coloquem da forma que vocês acharem melhor, certo? Eu tenho outro exemplo, a letra C. 7x ao quadrado menos 14 igual a zero. 7x ao quadrado igual menos 14, troca de membro, troca de sinal. O 7 que está multiplicando passa dividindo. 14 dividido por 7, 2. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Aqui simplifica, fica só x. Igual, mais ou menos, sempre dois valores, raiz de 2. A raiz de 2 ela não é exata, então ela fica dentro da raiz. Não dá para simplificar, porque raiz de 2 é um número primo, certo? Então, vamos para outro exemplo. Eu tenho aqui x
x ao quadrado mais 16 igual a zero. X para um lado, número para o outro, x ao quadrado igual a menos 16. Tiro a raiz quadrada dos dois, simplificou, sobrou x, igual a mais ou menos raiz de menos 16. Não existe nenhum número que elevado ao quadrado seja igual a menos 16, isto é, não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê um número negativo, né? Se eu multiplico dois números negativos, eu vou ter um positivo. Se eu multiplico dois positivos, eu vou obter também um positivo. Então, raiz quadrada de número negativo não existe. Portanto, a solução dessa equação é conjunto vazio. Represento conjunto verdade com duas chaves sem ninguém dentro, ou conjunto verdade com zero e um risquinho, que representa conjunto vazio, ou a solução conjunto vazio, tá? Como acharem melhor. Outro exemplo, tenho esta equação, ela não está escrita na forma geral, porque tem parênteses, tem números após a igualdade, termos, né? Então eu tenho que fazer a redução. O que eu faço? Um número ou uma letra na frente do parênteses com sinal de pontuação é uma multiplicação. E se também não tiver nenhum sinal, significa multiplicação. X vezes x, letras iguais, quando não tem expoente é 1, conservo a letra e somo 1 mais 1, 2. X vezes 4, 4x, igual a 4x mais 1. Tenho que igualar essa equação a zero. Quem está após a igualdade troca de membro trocando de sinal. Então, copiei o x ao quadrado, copiei o 4x. Se era mais 4x, ficou menos 4x. Se era mais 1, ficou menos 1, igual a zero. Vou reduzir os termos semelhantes. X ao quadrado, não tenho ninguém para somar. O mais 4 com menos 4x, ó, dá zero. Cancelo, ficou só o menos 1. Então, eu tenho a equação x ao quadrado menos 1. Quem é o A? 1. Quem é o B? 0. Quem é o C? Menos 1. A é aquele número que vem na frente de x ao quadrado, quando não tem nada, 1. B é o que tem x, não tem ninguém com x aqui, então é 0. E C é o que não tem x, ok. Tira a raiz quadrada dos dois lados, né? O menos 1 passa para lá. Tira a raiz quadrada de x2 é x, igual, sempre que eu tiro a raiz quadrada de uma potência, eu tenho que colocar mais ou menos, porque eu estou me referindo ao valor positivo e ao valor negativo. Raiz quadrada de 1, 1. X igual a mais ou menos 1, a solução, mais ou menos 1, ou conjunto verdade, mais ou menos 1. Pessoal, equação do segundo grau sempre tem duas soluções, porque o expoente da letra indica quantas soluções vão ter minha equação. Equação do primeiro grau só tem uma solução. Equação do terceiro grau vai ter 3 soluções. Equação do quarto grau, 4 soluções e assim por diante, certo? Agora aqui eu tenho um outro exemplo, que eu tenho um produto notável, ou eu tenho uma multiplicação de dois polinômios. Então aqui eu tenho x mais 3 ao quadrado. O que é x mais 3 ao quadrado? É x mais 3 que multiplica x mais 3. Como é que eu efetuo esse produto? O primeiro termo pelo segundo parênteses, o segundo termo pelo segundo parênteses. Então, aqui, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 3, 9, igual a 6x mais 29. Vou reduzir os termos semelhantes antes da igualdade. 3x mais 3x, 6x. Eu não vou ter 6x ao quadrado, tá? 3 balas mais 3 balas é 6 balas e não 6 balas ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 6x mais 29. Agora, o 6x e o 29 vão trocar de membro, trocando de sinal. X ao quadrado mais 6x mais 9, se é mais 6x, menos 6x, se é mais 29, menos 29 igual a zero. Vou somar os termos semelhantes, x ao quadrado não tem ninguém para me somar, mais 6 com menos 6 cancela, eu vou juntar o 9 com menos 29. Então, x ao quadrado, tenho 9, devo 29, vou ficar devendo 20. Aqui o meu coeficiente A, quando não tem nada na frente, x ao quadrado é 1. O coeficiente B, aquele que tem x, não tem, é 0. E o C, o que não tem x, no caso, é menos 20. Como a minha equação é do segundo grau, eu sei que ela vai ter duas soluções.
Então, x ao quadrado igual a 20, tiro a raiz quadrada dos dois, né? O menos 20 passou para lá, trocou de sinal. Cancelo, x igual a mais ou menos raiz de 20. Ora, raiz de 20 não é exata, mas dá para simplificar. Como é que eu simplifico? Pego 20 e decomponho em fator primo. 20 por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Faço o agrupamento 2 em 2, porque a minha raiz é quadrada. Então, vou ter 2 ao quadrado vezes 5. Quadrado com índice 2, cancela, vai para fora. Ficou 2 raiz de 5. Então, a minha solução é mais ou menos 2 raiz de 5. Pessoal, aqui eu também tenho um outro exemplo. Eu tenho 3x ao quadrado menos 81 igual a 0. O que eu faço? 3x ao quadrado igual 81, troca de membro, troca de sinal. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. 81 dividido por 3, 27. Tiro a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de x2x, raiz quadrada de 27, mais ou menos raiz quadrada de 27. A raiz quadrada de 27, ela não é exata, tem que decompor em fator primo. 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. Agrupa 2 em 2, então 3 ao quadrado vezes 3. Simplifica, fica 3 raiz de 3. Então, no lugar de raiz de 27, 3, mais ou menos 3 raiz de 3. Pessoal, eu ainda vou apresentar para vocês, tá? Só para retornar um conteúdo que foi trabalhado o ano passado, que é fatoração. Então, vocês tinham assim, diferença de dois quadrados, diferença de dois números que foram elevados ao quadrado. Como é que se fatorava isso? Se tirava a raiz quadrada do x2 e a raiz quadrada do 25. A raiz quadrada do x2 é x e a raiz quadrada do 25 é 5. E aí a gente escrevia na forma de produto. Então, vai ser x mais 5 que multiplica x menos 5. Eu pegava os resultados e fazia x mais 5 e x menos 5. Sempre assim. Quando eu tinha diferença de dois quadrados, tirava a raiz quadrada dos dois e multiplicava por sinal contrário. É isso? E olha só a minha equação através da fatoração. Ali que foi dado o primeiro exemplo. X ao quadrado menos 25. Fatoro x ao quadrado menos 25. Raiz quadrada de x2x, raiz quadrada de 25, 5 e multiplico por sinal contrário. Aqui eu tenho uma multiplicação. Quando é que a multiplicação de duas expressões vai ser igual a zero? Quando uma delas for zero. Ou o x mais 5 for igual a zero, ou o x menos 5 for igual a zero. Copiei, botei. Então, o que eu faço? X igual, o mais 5 troca de membro, troca de sinal. Aqui eu tenho x menos 5, vai ficar x igual, menos 5 troca de membro, troca de sinal. Então, a minha solução é o mais 5 e o menos 5, da mesma forma que eu resolvi aqui. Só que aqui a gente resolve mais direto, forma mais direta. Aqui, através da fatoração, tá? Só para retomar. E aqui eu vou deixar um recadinho. Recado. Assistir aulas da professora Ângela sobre polinômios, multiplicação de polinômios e fatoração. Certo? Então, da fatoração, o que eu preciso? Colocação do fator comum em evidência. Lá no YouTube, professora Ângela, né? Isso aqui para retomar esse conteúdo que foi visto ano passado. Então, assistir aulas da professora Ângela. Ela tem um canal, ela tem multiplicação de polinômios, ela explica direitinho no quadro, um quadro bem grande, e fatoração também. Ela explica os 4 casos, mas eu quero dar ênfase para esse aqui, colocação do fator comum em evidência, certo, pessoal?
Um bom trabalho para vocês, façam as atividades e assistam esses vídeos para complementar o estudo de vocês, certo? Então, colocação do fator comum em evidência e multiplicação de polinômios, certo? Bom trabalho para vocês, fiquem com Deus.